Dr. Paul Meyer, e aí só um detalhe, Paul Meyer, ele é considerado um dos maiores estudiosos do Jesus histórico. Tá? Há alguns pontos que nós concordamos com ele, outros nós discordamos, mas é indiscutível que ele é um dos maiores pesquisadores. Não sei se ainda vive. E ele tem desafiado muitas questões no Jesus Seminar do entendimento desse pessoal ali. Então, olha o que ele diz. Onde começou o cristianismo? A resposta deve ser apenas em um ponto da Terra, a cidade de Jerusalém. Mas este seria o último lugar em que poderia começar se o túmulo de Jesus permanecesse ocupado. Desde que alguém, exibindo um Jesus morto, poderia ter desferido um golpe direto no coração do cristianismo, incipiente, inflamado por sua suposta ressurreição. Esse faz parte de um artigo dele, né? O túmulo vazio como história. Olha que interessante. Às vezes a gente não pensa, se o cristianismo lança uma história dessa, do Cristo que ressuscitou, venceu a morte, fosse pregado fora, lá mesmo em Roma, ou na Europa, conhecida então ali a Espanha, ou alguma outra região mais longínqua, faria sentido. Não, os caras estão mentindo, não houve isso, mas eles estão saindo por aí, e era um pessoal acostumado mesmo a superstições, às crendices. Entende, irmãos? A gente fala assim daquele pessoal daquela época, não é diferente de hoje, não. Tá? Nossa cultura ela é somente pseudo-racional. Nossa cultura continua cheia de superstições, de tolices. Né? Detonam o cristianismo, mas querem crer em religiões afro, né? Com as suas maluquices dos orixás, caboclos e guias. Um monte de superstições e crendices que apenas abrem portas para demônios, de fato, cegarem cada vez mais as nações que se recusam a ver a presença real de Deus na história, na figura de Jesus. Então, mas aquele mundo era um mundo propício a isso, como também seria hoje. Só que eles não vão pregar esse Cristo ressuscitado, como eu já disse outrora, num lugar longínquo. Eles vão pregar em Jerusalém. Gente, não faz sentido o cristianismo começar em Jerusalém com essa história do Cristo que ressuscitou. A menos que o túmulo estivesse vazio. Qualquer pessoa que corresse lá ia ver o túmulo vazio. Outras fontes, tanto romanas como judaicas, reconhecem o túmulo vazio. Não é apenas a Bíblia que fala desse túmulo vazio. Essas fontes variam do historiador judeu Flávio Joséfo até uma compilação de documentos judaicos do século V, chamado de Toledoth Yeshu. Essas fontes são evidências positivas de uma fonte hostil. O judaísmo perseguiu o cristianismo. O judaísmo disse que tudo aquilo era uma mentira. Mas esse mesmo judaísmo, nas suas fontes históricas, admite que o túmulo está vazio. Esse mesmo judaísmo admite que não tem explicação para o túmulo vazio. E qualquer interpretação que queira se dar ao que aconteceu naquela Páscoa, naquele domingo de Páscoa, tem que levar em consideração o selo romano, a guarda romana e o túmulo vazio. Qualquer explicação tem que considerar essas três coisas inicialmente. Uma quarta coisa que precisa ser considerada: a pedra que foi removida. Marcos relata que no domingo pela manhã, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé foram ao túmulo levando aromas consigo para embalsamar o corpo de Cristo. É muito interessante também esse dado aqui.
sempre os nomes que aparecem como testemunhas são muito claros. Não é uma mulher, não foi um homem que apareceu lá, eles têm nome, eles têm parentescos. Pessoas que poderiam ser arguídas para uma investigação e com certeza foram investigadas, porque aquilo ali era algo que abalaria profundamente tanto o Império Romano quanto o judaísmo. E veja, abalou de fato. Lembra qual é uma das razões que o Michel Gibbon diz para a queda do Império Romano? Para ele é muito simples: o cristianismo. Esse foi um dos pontos centrais, segundo Gibbon, que botou o Império Romano abaixo. O judaísmo também sofreu impactos terríveis por causa do cristianismo. Então, eles tinham, e com certeza fizeram uma investigação. E o Novo Testamento dá o nome das pessoas que eles poderiam perguntar. Lembra que eu mencionei Paulo ontem? Paulo diz, irmãos, 500 pessoas de uma vez só. 500 pessoas de uma vez só, ou seja, indicando que elas estavam reunidas, viram a Jesus ressurreto. E Paulo ousadamente ainda diz, e muitos desses ainda estão vivos. Do tipo, se você quiser, a gente vai lá na casa dele agora e ele vai te contar o testemunho dele. Então, isso é interessante. Continuando aí, diz assim, um dos seus questionamentos era sobre quem removeria, as mulheres estavam com essa dúvida, lá em segundo Marcos. Quem é que vai remover a pedra da entrada para elas? Por que elas estão preocupadas com isso? Só faz sentido se você souber que a pedra era grande. Só faz sentido se você souber que a pedra era pesada. Só faz sentido se você tiver uma ideia de que aquela pedra pesava aproximadamente 2 toneladas. Aí faz sentido, porque que elas estão preocupadas sobre quem é que vai remover a pedra para elas entrarem. Só que elas, ao chegarem ao túmulo, viram que a pedra havia sido removida. No versículo 3 de Marcos 16, as mulheres usaram a palavra grega, pelo menos como Marcos relata, né? Thirás, referindo-se à entrada. E aqui está separado, não sei porquê, deixa eu entender. Thirás. Só que no versículo 4, quando Marcos diz que elas viram a pedra removida, a palavra thirás não é mais usada para dizer que a pedra tinha sido removida da entrada. Neste momento, usa-se a expressão apokelistai. Apokelistai, que quer dizer longe de. Marcos procura enfatizar que a pedra não foi simplesmente removida, e sim que ela foi removida para longe de. Esse dado é mais interessante ainda. Essa mesma ênfase nós encontramos nos outros 3 evangelistas quando referem-se à remoção da pedra. Fica-nos então a seguinte pergunta. Se fossem os discípulos que tivessem roubado o corpo de Cristo, por que eles entrariam na ponta dos pés entre os guardas que estavam dormindo, entre aspas, e rolariam uma pedra de quase 2 toneladas para longe da entrada do túmulo, deixando claro que a pedra havia sido carregada para longe? Percebe? Não faz sentido. Ora, se isso fosse possível, se fosse possível eles se aproximarem de soldados romanos sem serem percebidos, se fosse possível aqueles discípulos que eram covardes, medrosos, sem nenhum treinamento, talvez com exceção de Pedro, se aproximar de um soldado que era treinado, somente ele, para derrubar 16 homens numa batalha. Ou seja, um soldado romano era suficiente para acabar com os 12. E tinham 4 de pé, guardando o sepulcro. Se fosse possível tudo isso, por que eles gastariam tempo para rolar a pedra para longe? Daí a expressão que Marcos usa, né? Que é a expressão apokelistai, jogar para longe. Não, bastaria apenas dar um empurrãozinho
para eles entrarem e, tendo entrado, promoverem o roubo do corpo. Não faz sentido eles gastarem tempo, se exporem ao perigo de serem mortos, porque eles seriam mortos pelos soldados se os pegassem ali, para colocar para longe primeiro a pedra. Vamos colocar bem longe. Aí agora a gente vai lá roubar. Percebe? Não faz sentido isso. Outra questão, para que rolar a pedra para longe se bastava uma pequena abertura para roubar o corpo? E por último, aqueles soldados eram totalmente surdos que não escutaram a remoção da pedra. Então, veja, qualquer explicação que se queira dar sobre a ressurreição de Jesus tem que explicar essa questão da pedra que foi rolada para longe. Não é apenas que ela foi rolada para gerar uma abertura, foi rolada para longe. Uma outra questão que tem que ser explicada, uma crise de ausência. Seria possível dizer que aqueles soldados que tinham uma disciplina rígida e uma forma estratégica de trabalhar fugiriam ou deixariam seu posto, facilitando para os discípulos o roubo do corpo de Jesus? Dr. Bill White, que é responsável pelo Jardim do Sepulcro em Jerusalém, era, né? Hoje não mais. Esse homem era o responsável pelo Jardim do Sepulcro em Jerusalém, após haver estudado a ressurreição e os eventos subsequentes à primeira Páscoa, faz a seguinte crítica acerca das autoridades judaicas subornarem a guarda romana. Se a pedra tivesse simplesmente rolado para o lado do sepulcro, como seria necessário para se poder entrar, então eles poderiam ser justificados ao acusar os homens de dormirem em seus postos e em puni-los com severidade. Se os homens protestassem dizendo que um terremoto tinha quebrado o selo e que a pedra rolou por causa do tremor, eles ainda assim seriam possíveis de punição por um comportamento que poderia ser rotulado de covardia. Mas essas possibilidades não aconteceram. Houve alguma evidência inegável que tornou impossível para o sumo sacerdote fazer qualquer acusação contra a guarda romana. As autoridades judaicas devem ter ido ver a cena, examinando a pedra e reconhecido que sua posição tornava humanamente impossível que os homens tivessem permitido a sua remoção. Nenhum lampejo de engenhosidade humana pode apresentar uma resposta adequada ou arranjar um bode expiatório, e assim foram forçados a subornar a guarda romana e procurar encobrir as coisas. Uma coisa incrível, né? A thing incredible, desse homem que era responsável, né, até décadas atrás, ali pelo Jardim do Sepulcro. Tá? Uma quinta questão que tem que ser levada em consideração ao tentar se explicar o que aconteceu naquele dia da Páscoa. A mortalha. Quando Pedro e João souberam que o corpo não estava no sepulcro, eles correram para lá. João, ao chegar, abaixou-se para olhar e viu alguma coisa maravilhosa que lhe fez crer na ressurreição. Ao olhar para o lugar onde estivera o corpo de Cristo, só viu a mortalha, ainda no formato do corpo, levemente amassada e vazia. Esse relato, irmãos, ele é muito, muito forte quando você entende aquilo que eu demonstrei, eu falei para vocês, sobre como que o corpo era preparado, né? As ervas que eram usadas, com mirra e aloé para fazer aquela mistura, para grudar o tecido no corpo. Era impossível, não tinha como aquele pano estar lá. Para estar aquele pano, tinha que estar lá também a pele, o sangue de Jesus. Então, essa mortalha se tornou uma das grandes questões importantes. E como a gente não vai ter tempo aqui para falar sobre isso, essa mortalha, ela está disponível para nós. Vocês já ouviram falar do sudário de Turim?
já houve extremos debates sobre a veracidade do sudário de Turim. Se você examinar as últimas pesquisas das últimas 2 décadas, não há dúvidas de que o sudário de Turim era o sudário de Cristo. Não há mais dúvidas. É só você pegar e estudar, tá, os últimos estudos sobre isso. E há alguns bons livros em português sobre o Santo Sudário e essa pesquisa científica, publicados pela editora Loyola, um dos melhores que tem o da editora Loyola, o Sudário de Turim, que mostra exatamente isso. Esse sudário está lá, na Itália, e aqui em Brasília. Sempre que eu vou levar pessoas para conhecerem Brasília, que eles vêm participar de algum evento da CEBI, né, e ficam na minha casa, e a gente vai fazer aquele tour, né, pela cidade, eu costumo levá-los lá na Catedral de Brasília, e na parte de baixo tem uma cópia, né, uma fotocópia exata do sudário de Turim, feita do original, não é que ela foi feita do original que está em Turim. Quem quer falar da ressurreição tem que explicar como aquele pano estava lá. Como é que ele estava levemente amassado e não tinha nada do corpo de Jesus nele. Isso era impossível. Por isso que você tem ali o relato, né? Olha em João 20, eu quero ler esse pedaço com você, para você entender a seriedade do sudário de Turim. João 20, versículos 1 em diante, assim, no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Observe agora. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Agora, olha, ele viu e creu. Por que ele creu quando ele viu o linho? Simples, porque não tinha como aquele linho, aquele tecido estar ali sem nenhuma marca do corpo de Jesus. Então, quem queira explicar a ressurreição de Jesus tem que explicar como esse milagre aconteceu. É por isso que o sudário de Turim é um testemunho vivo que Deus nos deixou. E que, lamentavelmente, muitos crentes, por ignorância de estudos históricos, de metodologia de datação, de uma série de coisas, acabam caindo na esparrela dos céticos que põem em dúvida a veracidade do sudário. Então, veja, Deus nos deixou o sudário como um testemunho vivo da ressurreição de Jesus. Mas, a parte disso, independente do sudário de Turim ser verdadeiro ou não, esse pano que fazia parte dos rituais estava lá, sozinho, levemente amassado, dobrado. Como? Então, isso tem que ser explicado. Uma outra questão que tem que ser levada em consideração: as aparições. Ao estudar um evento histórico, é necessário investigar se há números suficientes de testemunhas oculares do evento que ainda estavam vivas quando os fatos foram publicados. Isso ajuda bastante para dar validade à exatidão do relato publicado.
Quando se investiga a respeito da ressurreição de Cristo, muitos fatos são negligenciados pelos críticos. O primeiro é o grande número de pessoas que viram a Cristo depois daquela primeira manhã de domingo. Então veja esse relato. Mais de 500 pessoas, é o que o apóstolo Paulo disse, que de uma só vez viram a Jesus. Um dos mais antigos registros das aparições de Cristo após sua ressurreição é o de Paulo. Ele apela para o fato de mais de 500 pessoas terem visto a Cristo após a sua ressurreição de uma só vez, das quais muitas, ou a maioria, ainda vivia. Dr. Edwin Yamanch, professor adjunto de História na Universidade de Miami, Oxford, Ohio, enfatiza: o que dá autoridade especial à lista de testemunhas como evidência histórica é a referência a mais de 500 pessoas que ainda estavam vivas na época em que o fato da ressurreição foi registrado pelos escritores. Uma afirmação deste tipo em uma epístola reconhecidamente autêntica. Por que ele está falando isso? Porque há um debate que os liberais levantaram dizendo que Paulo não escreveu todas as 13 cartas do Novo Testamento. Tá? Eles dizem que tem ali alguns textos, tipo Efésios, que seriam deuteropaulinos, teriam sido escritos por outras pessoas, mas não Paulo. Mas, no caso de 1 Coríntios, não há dúvida de que Paulo, eu não acredito nessas teses liberais, não há nenhuma razão para desacreditar, de fato, que Paulo escreveu todas as 13 cartas que nós temos no Novo Testamento, certo? Então, por isso, o doutor Yamanch ainda lembra isso, né? Que é uma carta que é autêntica, escrita por Paulo. Aí ele diz, escrita no período de 30 anos seguintes ao evento, é talvez a evidência mais forte que alguém poderia esperar relativamente a um fato ocorrido há quase 2.000 anos atrás. Se Paulo escreveu a carta aos Coríntios com 30 anos, aproximadamente 30 anos depois do evento ressurreição, e ainda existem testemunhas oculares vivas, segundo Paulo está dizendo, isso é algo que você tem que levar em consideração. Você pode jogar fora. Nós temos ainda não somente essa quantidade de pessoas, mas a variedade de pessoas. O professor Mary C. Tinney, do Wheaton College, nos Estados Unidos, escreveu que é digno de nota que as aparições não são estereotipadas. Nem mesmo duas delas são semelhantes. A aparição a Maria Madalena ocorreu de manhã cedo, aos viajantes de Emaús à tarde, e aos apóstolos, provavelmente, estava sozinha quando viu Jesus. Os discípulos estavam juntos, em grupo, e Paulo registra que, em certa ocasião, ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. As reações também foram variadas. Maria ficou inundada de emoção ao vê-lo. Os discípulos ficaram amedrontados. Tomé ficou obstinadamente incrédulo quando lhe contaram o fato da ressurreição do Senhor, mas adorou-o quando ele apareceu. Cada ocasião teve sua característica e revelou alguma faceta diferente, também tem que ser considerado na hora de se explicar o que aconteceu naquele domingo de Páscoa. Uma outra questão ainda a ser considerada sobre isso são as testemunhas hostis. Muitos críticos têm afirmado que Jesus só apareceu a seus amigos e seguidores, tentando jogar por terra o grande impacto causado pelo relato unânime das testemunhas. Ninguém, em sã consciência da história, diria que Saulo de Tarso foi amigo de Jesus. Olha aqui o que eles esquecem quando falam uma bobagem dessa. Saulo de Tarso não era amigo de Jesus, antes pelo contrário. Era um grande perseguidor da igreja. Os fatos, na realidade, provam o contrário. No entanto, Jesus apareceu a ele. Atos 9, versículos 3 a 6. Como explicar a mudança de Saulo para Paulo?
Ele, Paulo, está dizendo que Cristo apareceu de fato para ele, e só para ele? Não, porque segundo o relato de Atos 9, outras pessoas estavam ao redor e testemunharam o que aconteceu. Sabemos também que os irmãos de Jesus não eram crentes. Entre eles estava Tiago. Eles não criam em Jesus como filho de Deus. Está lá em João 7, versículo 5. No entanto, Tiago tornou-se um seguidor de seu irmão mais tarde, juntando-se ao grupo que estava sendo perseguido. Perceba, se Tiago tivesse se juntado ao cristianismo, porque o cristianismo gozava de prestígio, respeito, dinheiro e tudo isso, faz sentido. Opa, meu irmão deixou um negócio financeiramente bom aí. Se fosse nos tempos modernos, com esses falsos pastores e profetas que a gente tem, até seria entendido, mas naquela época não. O cristianismo era sacrifício, era renúncia, era expor-se à morte. O que faz esse cara que antes não cria, agora crê? O que faz ele aceitar ser perseguido? O que causou a mudança de Tiago? A explicação histórica é que Jesus também apareceu a ele, de acordo com 1 Coríntios 15, versículo 7. Uma outra consideração ainda para análise, que eu já mencionei rapidamente a vocês, as mulheres. As mulheres foram as primeiras que viram o Cristo ressuscitado. De acordo com os princípios judaicos de provas legais, as mulheres eram testemunhas nulas. Elas não tinham o direito de testemunhar no tribunal. Dr. Meyer, aquele famoso historiador do Jesus histórico que eu já mencionei, conclui dizendo o seguinte: se os relatos da ressurreição tivessem sido manipulados, as mulheres nunca teriam sido incluídas na história, ao menos como as primeiras testemunhas. Não faz sentido dizer que como primeiras testemunhas apareceram aquelas mulheres. Então, veja, esses são os pontos que nós agora levantamos, que qualquer tentativa de explicar a ressurreição tem que considerar. Então, amanhã, nós vamos gastar um tempo examinando as tentativas humanas de explicar a ressurreição a fim de negá-la. Vamos examinar as principais, como eles tentaram juntar essas peças, e vamos ver em que eles falham na hora que eles querem negar a ressurreição. E perceberemos que a única explicação para todas essas evidências é o fato que Jesus ressuscitou, que ele está vivo. E ele continua mudando a vida dos homens. E ele continua salvando pessoas. E ele continua transformando os corações. Mas amanhã nós vamos olhar o que os céticos disseram. Como eles tentam refutar a ideia de que Cristo ressuscitou. E veremos que nenhuma das suas tentativas foi bem sucedida. Por isso, a ressurreição de Cristo continua sendo o calcanhar de Aquiles de todos esses homens ímpios e céticos.